Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje cedo o Senhor falou no meu coração sobre uma palavra e eu comecei a meditar e falei, não posso deixar de compartilhar com os meus irmãos. Está em São Mateus, capítulo 14 e o versículo 26, que diz assim: E os discípulos, vendo-o andar sobre as águas, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começou a ir para o fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Só até aqui eu quero ler com os irmãos. É que muitas das vezes nós oramos pedindo ao Senhor para nos surpreender, não é? Talvez você é como eu, que dobra o joelho pela madrugada e fala, Senhor, me surpreenda, Jesus, me surpreenda. E aí logo o Senhor começa a te mandar sinais de surpresas na sua vida espiritual, material, saúde, familiar e sei lá quantas áreas mais. Mas, irmãos, muitas das vezes nós somos como Pedro. O Senhor está dizendo assim, Pedro, vem caminhar comigo por sobre as águas. E nós somos como Pedro. Nós começamos a ouvir o vento, a tempestade, o barulho do mar. E diz assim, ai, mas será? Eu vou caminhar sobre as águas? Nossa, olha o barulho das ondas. Olha, e aquilo parece que começa a ficar até ofegante. Mas ei, meu irmão, se você não confiar naquilo que o Senhor está te dizendo, você nunca vai viver coisas maiores na sua vida, coisas grandes. O Senhor nunca vai poder te surpreender. Eu entendo que se Hebreu tivesse aqui, ele ia dizer assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero crer que no momento que Pedro começa a duvidar, o Senhor começa a desagradar um pouco de Pedro. Porque quem está te chamando para caminhar sobre as águas não é um homem qualquer. É Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, que foi transpassado por uma lança. É verdade, tem pessoas que dizem que Jesus não morreu, ele foi assassinado. Mas não importa, ele se deixou ser assassinado por nós, por causa de um propósito maior. Já imaginou se Jesus ficasse pensando, será que se eu passar por esse sacrifício todo, esse povo vai acreditar em mim? E quando Pedro começa a duvidar de Jesus, ele se coloca na
nessa mesma condição dos fariseus, que não quis acreditar em Jesus. Eu penso que Jesus desagrada um pouco de Pedro. E eu e você, muitas das vezes, nós não somos diferentes. Muitas das vezes nós deixamos a nossa fé minguar. Nós desacreditamos do tamanho do nosso Deus. Nós colocamos o nosso problema à frente de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Eu passei por momentos difíceis na minha vida, de saúde, mas em nenhum momento deixei a minha fé cair, desfalecer. Todos os dias eu levantava acreditando que tinha um Deus grande, maior do que a enfermidade que tinha aparecido no meu corpo. Queria prover na minha vida, queria me sustentar, queria me dar vitória. Porque lá em Isaías 53 diz que o Senhor levou todas as dores, todas as enfermidades sobre si, para que nós fôssemos sarados. E muitas das vezes, quando algo grande se levanta na nossa vida, a nossa tendência é deixar de acreditar que o Senhor pode fazer milagres. Mas não, irmão. É aí que o Senhor espera de nós uma fé sobrenatural. Aquela fé que nos faz caminhar por sobre as águas. E é essa fé que eu mantive dentro de mim o tempo todo. 8 meses, quase 8 meses, passando por um processo que eu falava: Senhor, esse processo ele não é meu, ele é teu. Eu não posso fazer nada. E aqui estou eu, há 10, 11 meses depois, de pé, quando o médico disse para mim assim: você tem apenas 5 dias de vida, porque o teu fígado está podre, necrosado. Porque agora também os teus ossos está contaminado. Mas eu sempre confiando num Deus que tudo pode, que tudo faz. E 4 meses depois, ouvir o mesmo médico dizendo: pelos diagnósticos, o teu câncer de ossos sumiu. Não é maravilhoso, irmão? Quando eu ouvi o médico dizendo aquilo, eu não tinha emoção para caber dentro do meu coração. Porque a circunstância era para eu desanimar. Mas eu preferi andar sobre as águas e acreditar num Deus que é maior do que qualquer enfermidade. Eu te convido nessa manhã, eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor, para que Ele diz para você nessa manhã: vem andar sobre as águas comigo. Você está disposto? E quando se decide andar sobre as águas, é preciso ignorar o barulho das ondas, o barulho do mar, o barulho das tempestades. É preciso ignorar os falatórios.
Não é possível vencer ouvindo o vento. Mas eu te garanto que é possível ouvir o Senhor. É possível vencer ouvindo Deus, ouvindo o Senhor. O que o Senhor tem te falado? Não temas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí é possível ver que uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode fazer chover, fazer sombra. E é esse Deus que eu quero te apresentar nesta manhã, que te convida a caminhar sobre as águas com Ele. Parece impossível, mas para quem já viveu um milagre ou outro na sua vida, não é impossível. Se você for buscar nas suas memórias, você vai lembrar de um Deus grande e tremendo que fez uma coisa ou outra por você lá atrás. Eu preciso todo dia amanhecer voltando à minha fé do passado. Porque se eu tenho amigos que me provê tudo, eu nunca vou saber que existe um Deus poderoso. E muitas das vezes o Senhor permite que nós nos encontremos no meio de um mar tempestuoso, para que nós sabemos que existe um Deus grande. Aí às vezes o Senhor no meio do mar diz, vem caminhar comigo sobre as águas. Aí você diz, Senhor, tá tão confortável aqui dentro do barco, me deixa ficar aqui. Ele diz, não, Pedro, eu quero que você viva coisas maiores. Vem caminhar comigo sobre as águas. Vem, Pedro, vem caminhar comigo sobre as águas. Se você quiser me acompanhar, Pedro, eu vou ter que saber quem você é. Vem caminhar comigo por sobre as águas. Aí, Pedro, Senhor, mas aqui dentro do barco tá confortável, eu prefiro ficar aqui. Olha o tamanho dessas ondas, Jesus. Olha o tamanho dessas ondas. É perigoso. Muitas das vezes nós temos que viver o perigo para que o Senhor enxergue em nós um verdadeiro adorador, um cristão autêntico. Quem é você dentro do barco e do mar? Talvez Deus está querendo saber quem é você dentro do mar. Fique com essa palavra e saiba de uma coisa: prefira sair dentro do barco e caminhar sobre as águas, porque tem um Deus grandão que nos garante a vitória. Receba.